Eles eram um povo asiático que atravessou o Estreito de Bering pela Sibéria durante a última era glacial e que se estabeleceu nas Américas há mais de 15 mil anos. Conhecida como uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas, hoje falaremos da civilização maia. Seja novamente muito bem-vindo ao canal Enigma History, o canal que aborda os mistérios mais intrigantes da humanidade. Vou soltar a vinheta e você aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like. Civilização é um complexo conceito da antropologia e da história. Numa perspectiva evolucionista, é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante construção de cidades. Daí derivar do latim civita ou civita, que designa cidade, e civile, civil, o seu habitante. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, atual México e Guatemala, mas vestígios dessa civilização também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Os maias foram antecedidos em aproximadamente 1500 anos nessa região pelos Olmecas, ou o povo da borracha, de modo que muito o que se vê na cultura maia, inclusive o seu calendário, é herdado deles. Na verdade, os Olmecas são uma civilização pré-inca, pré-maia e pré-asteca. É de extrema importância mencionar os Olmecas ao falar dos maias, pois muitas das obras e feitos maias são, na verdade, herdados dessa civilização que a antecedeu, próximo ao Golfo do México. Em todas essas civilizações da Mesoamérica tem influência dos Olmecas. Os maias são conhecidos por terem sido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Um dos primeiros povos antigos a desenvolverem a escrita, método sofisticado de matemática e um observatório terrestre de vários andares. O dialeto maia era o yucateque. Se você quer ter uma bela ilustração dessa civilização, assista ao filme Apocalipto, dirigido por Mel Gibson, mas se atente aos detalhes, pois alguns dos rituais do filme se confundem com os rituais da civilização asteca. Em uma das cenas do filme, é possível observar que quando uma criança se machuca, a sua mãe põe formigas em cima do machucado para fazer os pontos, o que era um método de cicatrização deles. Os maias desenvolveram um sistema de mapear as estrelas e os planetas na forma de calendário. Possuíam vários calendários que, interligados, se complementavam, mas um deles contemplava 365 dias, tal qual o nosso atual. Rastrearam especialmente Vênus, as fases da Lua e os eclipses. Os maias eram um povo bastante religioso, chegando a fazer sacrifícios de animais e de humanos em casos extremos ao seu panteão de deuses. Trata-se de uma mania feia das civilizações antigas. Mas se comparado com os dias de hoje, pleno século XXI, tal prática ainda ocorre nas favelas. Eles, pelo menos, ainda tinham alguma crença nessa prática. Acreditava-se que oferecer o sangue de um maia às divindades poderia evitar catástrofes e resolver problemas como colheitas pobres ou falta de chuva. Os maias já possuíam sauna, em 900 a.C., como forma de limpeza do corpo, cura de doenças e forma de comunicação com o sobrenatural. Cenote é uma palavra maia. Os maias acreditavam que os cenotes eram portais para a vida após a morte. Compreendiam matemática, escrita, arquitetura e astronomia. Foram os criadores do chocolate. E se equivoca quem acredita na tese de que os maias teriam sido dizimados pelos espanhóis e por conta das condições climáticas simplesmente desapareceram ou se extinguiram. Eles ainda existem. A civilização maia foi considerada a mais densamente povoada e culturalmente dinâmica do mundo. Sua administração era descentralizada, até mesmo com diferentes dogmas, de modo que cada cidade era administrada à sua maneira, de acordo com seus valores e costumes. Não havia uma padronização entre suas diferentes cidades. O milho era o seu alimento sagrado. Antes de finalizar esse vídeo,
É preciso dizer que, enquanto não nos despirmos de conceitos lógicos, céticos e pré-definidos, não conseguiremos compreender as civilizações antigas e os seus maravilhosos feitos, pois as respostas para isso talvez não sejam desse mundo. Percebam, por exemplo, a semelhança entre o Observatório El Caracol e o Observatório do Vaticano. Pois é, não preciso nem dizer quem imitou quem. Os maias são mais antigos. Outra coisa que precisamos salientar são as semelhanças das suas construções de pedra, sempre de pedra, com as construções de outras civilizações que habitaram a América. Estou cada vez mais convencido de que quem ensinou uma civilização ensinou a outra. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. Não perca o nosso próximo tema. Até lá!